Abertura. Em quadro de cortiça, presas por pins, diversas imagens de pessoas e locais interligadas a imagens de mapa no centro, também presa por pin. Escrito Tráfico de Pessoas. Sequência de imagens de notícias impressas sobre o tema. Falo que foi um milagre, né? Eu consegui ter saído dali, porque ali é uma coisa que você entra e é muito difícil você sair até, né, com vida, digamos. Tanto que quando a gente foi resgatado, eu conheci um filipino que ele estava há 3 anos já nessa situação. Lucas Viana, de 31 anos, sempre gostou de viajar pelo mundo. Já trabalhou em diversos países. Estava realizando mais um sonho, o de morar na Ásia, quando viveu seu maior pesadelo. Me surgiu um grupo de Telegram, onde supostamente tinha vagas. Lucas Kim Viana, ator. E tinha vagas de trabalho lá, tinha no Camboja, tinha nas Filipinas de volta, em Dubai, em vários lugares. E era basicamente o que eu fazia, atendimento ao cliente. Não nem falava de cassino ao cliente, de cassino online, falava de atendimento, de suporte, de plataformas como Facebook, TikTok e afins. Lucas estava na Tailândia e aceitou o emprego. Foram 4 meses que eu fiquei. Durante esses 4 meses eu trabalhei todos os dias, a gente não tinha folga. Se você não batia a meta, você era punido. Nos primeiros dias do mês, era mais essa punição de ficar em pé com a água, ou então fazer agachamentos em cima de uma plataforma onde tinha como se fosse agulhas, né? Era bem pontudo assim na sola do pé e você tinha que ficar, né? Tipo, levantando e abaixando. E a cada dia, quando você não ia bater nas metas, ia aumentando. No primeiro dia era 100, no segundo 200, 300, 400. Eu fiz até 1000. Mas se era algo muito extremo, eles pegavam você, colocavam numa salinha e lá eles espancavam você com um pedaço de cano e tinha essa arma de choque também. Lucas era obrigado a passar golpes por telefone e aliciar novas pessoas. No Brasil, a família estava desesperada, sem notícias. Cenário que só mudou quando ele e outro brasileiro conseguiram contato com uma ONG internacional e foram resgatados. Eu senti um alívio grande, mas até eu pisar na Tailândia, saber que eu já não estava ali mais junto com o pessoal da embaixada, uma pessoa que a gente poderia confiar, poder entender, porque, né, eram várias línguas diferentes, o tradutor também não falava tão bem. Então, Lucas Kim Viana, ator. No ar, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas eu me senti muito bem. Porém, com muito medo ainda, nesse momento de perseguição, de sei lá se eles poderiam vir atrás de mim. E triste porque ficaram pessoas para trás que estavam comigo lá, né? Não foi todo mundo que conseguiu sair. E algumas delas estão até hoje lá. A investigação do tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, ela é uma investigação por si só muito complexa. A natureza desse crime, ela traz intrinsecamente um caráter de transnacionalidade, ou seja, muitas vezes essa investigação envolve mais de um país, e caráteres sensíveis da dignidade da vítima, da dignidade humana da vítima. Muitas vezes a vítima não se reconhece nessa situação, ou tenta esquecer, não quer lembrar. Eduardo Bonfim, delegado de Polícia Federal. Então ela é uma investigação sensível, que requer um treinamento, uma capacitação especializada das equipes de investigação, porque estamos tratando com pessoas extremamente vulneráveis, que foram muitas vezes exploradas e tiveram realmente reduzida a sua condição de ser humano. O tráfico de pessoas é um... Eliane Alves da Silva, gerente de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Sejus-DF. 49A, que consiste em aliciar, gerenciar, transportar de forma coerciva, fraudulenta, uma pessoa para fins de exploração sexual, adoção ilegal, remoção de órgãos ou trabalho análogo à escravidão. O tráfico de pessoas é um crime que viola gravemente os direitos humanos,
é um crime subnotificado e que com certeza precisa da atenção das autoridades, da sociedade civil como um todo. O artigo 149A do Código Penal, ele traz uma qualificadora, que é quando a vítima é quem... Eduardo Bonfim, delegado de Polícia Federal. Nós temos uma preocupação de fazer uma escuta qualificada, né, e de acionar os órgãos de assistência social envolvidos para que a gente consiga fazer um acolhimento mais humanizado para essa população tão vulnerável e que está sofrendo um crime tão perverso. Um crime que sofre de uma certa invisibilização. Nem sempre as pessoas são capazes de identificar alguns casos da vida real, do mundo concreto, como casos de tráfico de pessoas. Nem sempre se conhece o conceito e se sabe do que se está falando quando se fala de tráfico de pessoas. Então, Vitor Melo, oficial de projetos do UNODC. Então, isso provoca subnotificação de casos, isso provoca naturalização de formas de exploração que não são identificadas como formas de exploração e casos de tráfico de pessoas. Muitas vezes o que acontece é investigada a finalidade e se esquece... Stella Scampini, procuradora regional da República. Visualizar o tráfico de pessoas. Então, essa é uma dificuldade com a qual a gente realmente convive. E muitas vezes, assim, as pessoas tendem até os encarregados da repressão desses delitos, eles acabam vislumbrando crimes mais simples, como cárcere privado, violência doméstica, mas não conseguem enxergar ali o tráfico de pessoas. Então, assim, é um trabalho realmente que tem que ser feito e de forma contínua, e de forma insistente. Sempre a gente falar desse tema e trazer isso à visibilidade. Escrito Protocolo de Palermo. Tratado internacional, parte da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que visa prevenir, reprimir ou punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças. Uma ferramenta super importante para essa cooperação... Vitor Melo, oficial de projetos do UNODC. Internacionais e, sobretudo, a Convenção Internacional contra o Crime Transnacional. O UNODC é guardião da Convenção Internacional contra o Crime Internacional, o Transnacional, e lá dentro está o protocolo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O protocolo de Palermo ele é o principal instrumento internacional, né? Marina Bernardes, coordenadora geral de enfrentamento a tráfico de pessoas, MJSP. Definiu o que é tráfico de pessoas internacionalmente e que serviu como indutor para os países também, a partir desse compromisso internacional assumido, a estabelecerem suas próprias políticas, suas legislações, né, todo o seu planejamento para promover o enfrentamento ao tráfico de pessoas. A gente tem o eixo de prevenção, a gente tem o eixo de proteção e assistência, a gente tem o eixo de repressão e responsabilização. Dentro de cada um desses eixos, a gente tem órgãos que têm atuações específicas, que têm mandato, que têm competências. E o papel do Ministério da Justiça é de justamente promover essa coordenação entre toda essa rede de enfrentamento para promover a implementação das ações, das diretrizes que estão previstas, das ações que foram elaboradas no 4º Plano Nacional. O UNODC reconhece... Vitor Melo, oficial de projetos do UNODC. O Brasil tem feito avanços. Um dos principais avanços dos últimos tempos, por exemplo, é o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que foi feito com o apoio técnico do UNODC. Então ele está estruturado a partir de uma série de pressupostos que são importantes para que a política seja efetiva. Então, por exemplo, um eixo de prevenção ao problema, um outro eixo de persecução dos casos que são encontrados e que são denunciados de tráfico de pessoas, um eixo de proteção às vítimas, que é também um dos eixos fundamentais que sustentam o 4º Plano e que foram construídos junto dele, assim como toda uma estrutura que permite a participação direta da sociedade civil, tanto na construção do plano quanto na sua avaliação e no desempenho de determinadas atividades que estão previstas ali, quanto um eixo que é transversal nas esferas de poder. O Ministério, por exemplo, ele promoveu a elaboração do 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no ano passado. Lançou esse ano um painel de dados sobre tráfico de pessoas também, que é justamente para fortalecer a elaboração de políticas baseadas em evidências. Lançamos também o Relatório Nacional de Dados sobre Tráfico de Pessoas, cobrindo o período de 2024.
Marina Bernardes, coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas, MJSP. No sentido de promover o Comitê Nacional de Enfrentamento, que é esse órgão colegiado que reúne esses diversos atores, mais sociedade civil, para discutir esse tema. Essa política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, sempre foi muito colocado esse papel e esse até protagonismo da sociedade civil nesse acolhimento às vítimas. A gente acredita muito nessa parceria público e privada, porque a gente entende que a sociedade civil... Graziela Rocha, diretora de Relações Institucionais da Asbrad. Melhor de ouvir, de fazer uma escuta qualificada, de entender as demandas específicas de cada indivíduo e de trabalhar esse indivíduo de uma forma mais próxima e mais humanizada, mas sempre em rede e com um desenho de políticas públicas, né, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. O conceito de vítima é a pessoa que é ludibriada. Mauro Leonardo Cunha, especialista em Direito Internacional. Mas permanecer voluntariamente. Porque antes de Palermo, havia essa dificuldade de conceituar. Quem sai do país enganada, né? É uma fraude, não deixa de ser uma fraude, tá? E a pessoa sai de livre e espontânea vontade, mas é uma vontade maculada, porque ela não tem informação. Quando a gente fala desse crime do tráfico de pessoas, existe uma grande dificuldade da vítima se reconhecer como tal, seja porque houve uma proposta inicial e ela concordou parcialmente, então ela não se sente 100% obrigada a fazer aquele determinado trabalho, aquela determinada ação, então ela não consegue, seja porque ao longo do processo de tráfico ela desenvolve uma relação de intimidade com seus agressores. E Graziela Rocha, diretora de Relações Institucionais da Asbrad. De violência, seja por medo, porque ela pode ter cometido algum delito ali no meio daquele tráfico, ela tem medo de sofrer algum tipo de punição, ou por medo de represália, que eu acho que é o que mais acontece mesmo. Mulheres e homens são vítimas da prostituição. Mauro Leonardo Cunha, especialista em Direito Internacional. Estão casando. E até se casam em alguns países, mas elas não saberiam o que é o regime de casamento naquele país lá fora, antes de se submeter a isso. E as mulheres em vários países perdem direitos que no Brasil são básicos de personalidade. Elas se tornam tuteladas pelo marido. E ela, do ponto de vista do direito brasileiro, sofreu tráfico. Mas do ponto de vista do país hospedeiro, não sofreu. E esses são os casos mais complicados, os casos de tráfico para casamento. E em muitos casos, casamento vinculado a uma situação de emprego doméstico quase, tá? Porque, assim, embora tenha um rótulo casamento, vai, na verdade, viver uma vida de emprego doméstico precarizado, análogo à escravidão. Nós temos tido bastante casos de redução à condição análoga à escravidão, muitos ali Stella Scampini, procuradora regional da República. Plantações nas lavouras, né? Muitos argentinos. A questão dos cigarros também, das fábricas clandestinas de cigarro, mão de obra paraguaia que está sendo trazida para cá, mantida em situação análoga também à escravidão, em fábricas clandestinas de cigarro. Por outro lado, nós temos também muitos casos de exploração sexual de brasileiras para a Europa, né, para a Bélgica, para a Croácia, enfim, para vários países da Europa, Portugal, Itália. E temos empreendido muito nessa questão da cooperação internacional. Brasil na rota do tráfico. São dois fatores principais que colocam o Brasil como num ponto de atenção em relação ao tráfico de pessoas. Um deles é o fator geográfico. O Brasil tem uma extensão muito grande, é um país com dimensões continentais. Isso também coloca o Brasil numa situação em que há muitas fronteiras, tanto terrestres quanto marítimas. Então isso coloca o Brasil numa posição em que é um país tanto de recepção de vítimas de tráfico de pessoas, como de exportação de vítimas de tráfico de pessoas que vão ser exploradas em outros países, quanto de trânsito. O Brasil faz parte de algumas rotas que são conhecidas de nacionais de outros países que passam pelo Brasil para serem explorados em um terceiro país. O segundo fator é a situação socioeconômica. Vitor Mello, oficial de projetos do UNODC. De vulnerabilidade social e de vulnerabilidade econômica no país. Essas organizações criminosas, elas se aproveitam da vulnerabilidade social da vítima para aliciá-la, explorá-la futuramente. Nós temos comunidades que são especialmente afetadas, como mulheres, crianças, população... Eduardo Bonfim, delegado de Polícia Federal. LGBTQIA+,
Mas, de uma maneira geral, a vulnerabilidade social eu acho que é o ponto que mais chama a atenção. São pessoas que, às vezes, não se vê inserida no mercado de trabalho, ou se vê inserida, mas não se vê com uma perspectiva de melhoras futuras e acaba cedendo a pressões, a aliciamento e são exploradas. A gente tem muito bem estabelecido o Vitor Mello, oficial de projetos do UNO-DC. Ligado ao tipo de exploração do caso concreto. Então, por exemplo, o trabalho escravo, o trabalho forçado, que é um dos tipos de exploração que pressupõe o crime de tráfico de pessoas, está muito ligado a um perfil de vítima que é de homens, necessariamente de camadas mais baixas do poder socioeconômico na população. Quando a gente fala do tráfico para exploração sexual, por exemplo, aí o perfil prioritário é de mulheres, em alguns casos de meninas, de crianças. Então, dependendo do tipo de exploração que a gente vai olhar, que a gente vai recortar para fazer a análise, o perfil da vítima vai variar. A gente sabe assim que pessoas que estão em extrema pobreza, desempregadas, passando necessidade, isso vai ser um grande perfil de aliciamento por conta da necessidade. Mas nos últimos 2, 3 anos, um perfil que tem chamado... Graziela Rocha, diretora Relações Institucionais das BRAD. Pessoas com curso superior, com amplo conhecimento em tecnologia da informação, que são traficados para ir para parques industriais e desenvolver golpes. Então, é um perfil que, historicamente, a gente não tinha mapeado e que hoje desenvolve uma grande preocupação para todo o país e para o mundo inteiro. Hoje em dia, nós vemos... Stella Scampini, procuradora regional da República. Do Sudeste Asiático, né? Muitos jovens que falam inglês, que são aliciados para trabalhar, são aliciados com promessas de falsos empregos, né? No Sudeste Asiático. E ali chegando, eles são reduzidos à condição análoga à escravidão, obrigados a aplicar fraudes virtuais para vítimas aí do mundo todo. Então, assim, a gente tem visto algumas alterações nesses perfis. Principais destinos de vítimas brasileiras de tráfico internacional: Filipinas, 32%, Laos, 17%, Camboja, 11%, Nigéria, 8%, Bélgica, 6%, Itália, 5% e outros 21%. Fonte MJSP. O primeiro crime mais rentável do mundo é o tráfico de drogas. O segundo é o tráfico de armas. Gente, é drogas e armas. O objeto do terceiro crime é uma pessoa. E muitas vezes esses 2 crimes que estão na frente se servem como objeto de crime do tráfico de pessoas. O crime de tráfico de pessoas está sendo considerado um dos crimes mais rentáveis. Porque Eduardo Bonfim, delegado de Polícia Federal. Múltiplas vezes. A cada dia ela está sendo explorada e está gerando rendimentos para a organização criminosa. Quando você está lidando com algum produto ilícito, outro crime, aquele produto é finito. A pessoa não. A cada dia está se renovando a exploração e está gerando lucro para as organizações criminosas. São propostas muito milaborantes, propostas, por exemplo, de um ganho salarial que não condiz com a realidade, propostas que não dão a informação completa. Graziela Rocha, diretora Relações Institucionais das BRAD. As redes sociais têm servido cada vez mais como mecanismos de aliciamento de vítimas para crimes de tráfico de pessoas. Tanto para situações de exploração de trabalho, quanto para situações de exploração sexual. A gente tem identificado cada vez mais nos relatórios a presença desse meio digital como forma de conexão entre a organização criminosa, entre o perpetrador e a vítima. Então, cada vez mais... Vitor Mello, oficial de projetos do UNO-DC. Inclusive nas políticas públicas, inclusive no esforço público de enfrentamento ao crime do tráfico de pessoas, a capacidade de compreender esse mecanismo das redes sociais e também de utilizar as mídias digitais também como ferramenta para enfrentamento. As denúncias chegam por diversos canais. Um deles, a Polícia Federal possui em seu site o canal Comunica DF, onde as pessoas que se sentem Eduardo Bonfim, delegado de Polícia Federal. Denúncias, ou familiares ou amigos que estejam sabendo de alguma situação. O Ministério da Justiça implementou o protocolo de atendimento à vítima no exterior. As vítimas brasileiras que se encontrem no exterior são orientadas a procurar o consulado brasileiro do país em que ela está.
E o Ministério das Relações Exteriores possui uma comunicação estreita com a Polícia Federal. Então recebemos aí também as denúncias. Existem outros canais de denúncia, como o Disque 100, o Disque 180, que é especificamente direcionado às mulheres, por onde essas denúncias são encaminhadas à Polícia Federal e a partir daí nós fazemos o nosso trabalho de investigação. Nesse nosso trabalho, utilizamos nossos sistemas, a cooperação internacional para tentar desbaratear a organização criminosa e resgatar a vítima. O nosso objetivo principal é sempre resgatar a vítima. O Ministério Público do Trabalho atua repressivamente a partir do recebimento... Tiago Lopes de Castro, Procurador Regional do Trabalho. Ocorrência de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual ou para fins de submissão a trabalhos forçados. E são realizadas operações interinstitucionais com a participação do Ministério Público do Trabalho, da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União e também da Polícia Rodoviária Federal. Durante a operação se averiguam as condições de trabalho daquelas pessoas, se de fato ocorre violência, se houve retenção de passaporte, no caso de tráfico internacional de pessoas, enfim, são realizadas operações interinstitucionais com o objetivo de apurar as denúncias. A Gerência de Enfrentamento ao Tráfico recebe encaminhamento do Ministério Eliane Alves da Silva, gerente de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Sejus-DR. A Justiça tem um acordo de cooperação da Polícia Federal e da Polícia Militar quando se trata de um tráfico interno. A Polícia Federal, ela normalmente nos chama para ajudá-la a recepcionar essa pessoa no aeroporto ou na rodoviária de onde essa pessoa estiver vindo, né? Quando nós recebemos a vítima do tráfico de pessoas, nós imediatamente fizemos o acolhimento, é um acolhimento humanizado, é um acolhimento no sentido de receber essa vítima do jeito que ela é e como ela está. Nos termos da Constituição Federal, o artigo 129... Stella Scampini, Procuradora Regional da República. A Constituição Federal, ele prevê que o Ministério Público é o titular privativo da ação penal de iniciativa pública. O tráfico de pessoas é um crime de ação de iniciativa pública. Então, só o Ministério Público pode ajuizar essa ação penal contra quem pratica esses delitos. Paralelamente a isso, tem a questão preventiva, né, que nós temos aqui a Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e Contrabando de Migrantes, e tem também a questão de assistência às vítimas, que aí, no caso, o Ministério Público Federal ele atua em rede, né? Há uma rede de assistência às vítimas que é coordenada pelo Ministério da Justiça, e o Ministério Público Federal é um dos atores que atuam nessa assistência. O trabalho ele é sempre multidisciplinar, porque essa vítima ela vai ter demandas diversas. Graziela Rocha, diretora de Relações Institucionais da Asbrad. Assistência social e as demandas jurídicas, mas a gente também nunca trabalha sozinho, a gente sempre trabalha em rede, trabalha com os órgãos, então a gente trabalha sempre muito perto da Defensoria Pública da União, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, a Polícia Federal. A gente está sempre trabalhando em rede, apoiando os órgãos e sendo apoiados por eles também. Você tem que ligar um desconfiômetro para achar que é golpe. Depois do desconfiômetro ligado, aí você começa. Mas tem uma atitude primeira, que é sentir que é golpe. Mauro Leonardo Cunha, especialista em Direito Internacional. Sentir que é golpe quando você está no desespero, você quer alguma esperança. E eles se nutrem disso. A criminalidade é transnacional, né? Ela é muito plástica, quer dizer, ela é muito adaptável. E ela consegue chegar nas pessoas. Eles usam psicologia, eles usam psiquiatria, eles estudam hábitos, que hora que a pessoa está navegando, que hora que ela está mais cansada. Porque se eu pego alguém no final do ciclo de navegação dela, ela está mais propensa a acreditar em alguma coisa. Então tudo isso é estudado, gente. É assustador. Quanto mais gente trabalhando em cima do tema, discutindo o tema, falando sobre o tema,
melhor, porque a gente consegue furar um pouco essa bolha da comunicação institucional e fazer essa informação chegar a quem realmente precisa, quem precisa estar atento aos sinais. As campanhas, elas têm esse papel e é um dos compromissos que o Brasil assumiu ao aderir ao protocolo, a aderir também à campanha do Coração Azul, que é a Marina Bernardes, coordenadora geral de enfrentamento a tráfico de pessoas, MJSP. Mesmo a gente levar para a sociedade mais informações sobre isso, para que menos pessoas sejam enganadas nesses processos. São feitas campanhas nas redes sociais. Eduardo Bonfim, delegado de Polícia Federal. Em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com outros órgãos e ONGs, para que a gente divulgue essa realidade tão trágica do tráfico de pessoas. Prevenir sempre é o melhor caminho. As mídias sociais têm sido mobilizadas justamente com boas informações, com disseminação de boa informação, para que haja uma conscientização da população em relação justamente ao que é o tráfico de pessoas. Vitor Melo, oficial de projetos do UNODC. Justamente para construir esse maior empoderamento e essa maior capacidade de defesa contra esses avanços que vêm pelas mídias digitais. O Ministério do Trabalho tem uma iniciativa que é o projeto Liberdade no Ar, que tem... Tiago Lopes de Castro, Procurador Regional do Trabalho. Conscientizando as potenciais vítimas quanto às situações que caracterizam o tráfico de pessoas, para que essas pessoas tenham consciência de que devem estar atentas a promessas de trabalho muito encantadoras, para que não venham a ser vítimas dessa prática criminosa. E esse projeto também tem a finalidade de capacitação de profissionais que estão mais próximos de potenciais vítimas, como pessoas que trabalham em rodoviárias, em aeroportos, em locais em que pode haver o efetivo tráfico de pessoas, o transporte dessas pessoas, tanto para fins de tráfico interno quanto de tráfico internacional de pessoas. Um caso do Distrito Federal mostra a importância de ficar atento aos sinais. O sonho de jogar futebol profissionalmente quase transformou a vida de 12 famílias em tragédia. Esse olheiro se aproximou. Eliane Alves da Silva, gerente de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Sejus-DF. Conquistou a confiança dessas famílias, pagou o valor de R$5.000 para 12 famílias. A gente pode ter consciência do que representa esses R$5.000 para uma família vulnerável, né? Só que o treinador ficou desconfiado e ele resolveu se voluntariar para acompanhar essas crianças. Quando eles chegaram no aeroporto aqui de Brasília, Aeroporto Internacional de Brasília, esse treinador conseguiu observar uma atitude desse falso olheiro que justificou ele chamar a Polícia Federal para verificar a situação e foi constatado que se tratava de tráfico de pessoas. Os jovens foram resgatados antes de embarcar. Graças a Deus, esses jovens estão vivos. Importante é ressaltar que, enquanto esse falso olheiro estava preso, ele confessou que 4 crianças iriam para a remoção de órgãos, 4 crianças para o trabalho escravo e 4 crianças para a exploração sexual. A primeira dica que seria essa: se você passou por uma situação de tráfico de pessoas, não se sinta envergonhado. Os traficantes, eles têm engenharia social muito apurada para fazer propostas, para fazer esse aliciamento, esse recrutamento. Então, o crime é organizado. Então, você só caiu numa situação de crime organizado. Não se culpe, busque ajuda e denuncie. Canais de denúncia: Disque Denúncia Nacional, Disque 100. Central de Atendimento à Mulher, ligue 180. Pela internet, canal Comunica PF.